Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito da Terra e do nosso universo. Bom, antes de mais nada, sabemos que a Terra, por ser um planeta com aparência esférica, e por que eu digo aparência esférica? Porque uma esfera é um círculo perfeito. A Terra tem o formato esférico, mas eu não posso dizer que ela é uma esfera 100% perfeita. O termo que melhor descreve a Terra é um geóide, ou seja, um planeta com característica esférica, achatada nos polos, mas que tem na sua crosta terrestre alguns picos, cadeias montanhosas, e algumas depressões, como as profundezas do oceano. Além da crosta, sabemos que o interior da Terra é formado pelo manto e ainda, abaixo do manto, o núcleo terrestre. Só que se sairmos da crosta em direção ao espaço, teremos uma tênue, ou seja, uma fina camada de ar, chamada de atmosfera. A atmosfera, em que essa palavra átomos representa gás ou ar, é toda a camada gasosa que envolve o nosso planeta e protege o nosso planeta contra os raios solares, filtrando parte da radiação que nós recebemos a todo momento na Terra, além de prevenir a radiação que vem de outras áreas do nosso universo, que nós chamamos de cosmo ou espaço sideral. Além da atmosfera ser a camada gasosa, ela também pode ser dividida em outras camadas, de acordo com a quantidade e concentração de gás ou tipos de gás que também a formam, mas também de acordo com a sua função. Logo, a palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o nosso planeta. Do nível do mar para cima, sabemos que a atmosfera ela é responsável pela formação dos ventos, das chuvas e também de todos os outros fenômenos meteorológicos que nós vemos em algumas partes do globo e em alguns momentos ao longo dos anos. As camadas atmosféricas, de baixo para cima, ou seja, da troposfera até a exosfera, mostram essa divisão destas camadas da atmosfera. Onde nós estamos, o ar que nós respiramos, é da troposfera, onde nós temos as nuvens, onde os aviões em altitude de cruzeiro estão voando no limite da troposfera com a estratosfera, temos a mesosfera, a ionosfera e, por último, a exosfera. Podendo, em algumas literaturas, o tamanho da atmosfera variar de 0 a até próximo de 100 ou até mesmo 200 quilômetros de altura. A diferença entre cada uma dessas camadas é o tipo de ar ou gás que o formam e também a sua altitude e o que acontece em cada uma delas de fenômenos meteorológicos. Por exemplo, a queima de objetos espaciais ou o rastro de um meteoro ao entrar na Terra ocorre em uma destas camadas que veremos mais à frente. A troposfera é a camada atmosférica que está em contato com a superfície da Terra, ou seja, a crosta terrestre, e é nela que encontramos o ar que nós respiramos. Não só o oxigênio, mas também o gás carbônico, o gás enxofre, o monóxido de carbono, vapor d'água, entre outros gases. É a camada mais baixa da atmosfera, com altitude de cerca de 15 quilômetros. É nela que nós encontramos, por exemplo, as nuvens. Quais são as características da troposfera? É a camada
onde nós vamos encontrar nuvens, os ventos, que podem ser produzidos pela própria rotação do planeta, pelo deslocamento das massas de ar, é onde nós encontraremos as chuvas, os raios e os furacões. A diferença entre furacão, tornado e tufão está diretamente ligado a qual parte do planeta acontece, se mais ao oriente, se mais ao ocidente, e também a intensidade. É na troposfera que encontramos o oxigênio, que é necessário à sobrevivência de praticamente todos os seres vivos, complexos, por assim dizer, plantas e animais, que nós encontramos na Terra. A estratosfera é nessa camada que quase não há a presença de vapor d'água. A concentração de oxigênio é muito baixa. É o que nós chamamos de ar rarefeito. Ou seja, quanto mais subimos do nível do mar em direção a áreas mais elevadas, a concentração de oxigênio diminui. É por isso que alguns atletas, quando vão competir em torneios em cidades muito altas, eles geralmente vão com uma antecedência maior para que o organismo comece a se adaptar a essa precarização da concentração de oxigênio. Além disso, na estratosfera, encontramos a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios violetas do Sol. E essa camada de ozônio ela é extremamente importante para a preservação da vida na Terra. Se ela não existisse, toda a radiação solar e a radiação do cosmos invadiria a Terra e ceifaria todas as formas complexas de vida que nós encontramos. A mesosfera é nessa camada onde a temperatura diminui em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. Aqui, o ar presente na mesosfera oferece uma resistência a objetos que entram na atmosfera. O calor gerado por essa resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra, no caso os meteoritos, os asteroides, faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que conhecemos como as, entre aspas, estrelas cadentes. A ionosfera, o ar é rarefeito e existem partículas carregadas de eletricidade. E é justamente na ionosfera que as partículas de eletricidade permitem a transmissão das ondas de rádio a grande distância. Fato é que nós estamos conseguindo nos comunicarmos, receber mensagens, as informações via satélites, elas conseguem também ser transmitidas. Um fato interessante é que, se precisarmos observar objetos infimamente distantes no universo, a ionosfera ela acaba tendo um efeito prejudicial. É por isso que o último telescópio a ser lançado, o telescópio espacial James Webb, está fora da Terra para não sofrer interferência da nossa atmosfera. A exosfera é a camada que antecede o espaço. É a última barreira. E é nessa camada que as partículas se desprendem da gravidade do planeta. É interessante notar que muitas estações onde nós temos astronautas, como a estação espacial, ela não está obrigatoriamente no espaço. Ela está fora da superfície da Terra, mas ela ainda está dentro da nossa atmosfera. É nela que nós temos o fenômeno da aurora boreal, principalmente nos polos, por causa das partículas carregadas do vento solar, que são produzidas e liberadas pelo Sol, que se chocam com a nossa atmosfera. E é lá, na exosfera, que nós encontramos os satélites de transmissão e também os telescópios espaciais, como nessa imagem, o telescópio espacial Hubble, que há mais de 30 anos estuda os fenômenos espaciais
e que manda para a Terra, principalmente com a utilização de várias estações espaciais e várias agências espaciais ao redor do mundo, as descobertas que nós, cientistas, fazemos de todo o espaço. Mas também o telescópio espacial Hubble pode também contribuir para os estudos atmosféricos. Muito obrigado!